Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui a esse módulo que já estamos finalizando, né? Hoje é a nossa penúltima aula aqui de apologética cristã, a defesa da fé. E hoje nós vamos falar, o tema é seitas e heresias. O que são seitas e heresias? Hoje, às vezes você já pode, quem sabe, se lembrar aí que em algum momento você já criticou uma heresia, ou então você já criticou algum tipo de seita, mas às vezes não sabe a fundo o que significa. E hoje nós vamos falar sobre isso, o que são seitas e heresias. Então, vamos compreender primeiro os termos, né? O que é uma seita? Uma seita é um grupo que se desvia da fé, né? Os apóstolos, não só os apóstolos, mas os discípulos dos apóstolos enfrentaram muitas seitas ali no primeiro, segundo, terceiro século, e até hoje não é diferente. Nós temos aí no mundo muitas seitas, né? E ela é uma religião ou uma crença que se desvia da fé cristã histórica. Nós temos ali os padrões do cristianismo, temos a nossa fé cristã, que ela é totalmente fundamentada em Cristo e na pregação dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, dos apóstolos, e tudo aquilo que é diferente e que se desvia dessa fé, pode ser considerada uma seita. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, né? Se um anjo descer do céu, ou até mesmo nós apóstolos, pregar um outro evangelho, além daquele que já foi pregado e anunciado, esse seja considerado anátema, maldito, né? O apóstolo Paulo também fala para os coríntios, eu preguei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, e aquele que edificar sobre o fundamento que nós já vos anunciamos, verifique bem, né, como você está edificando, porque ninguém pode colocar um outro fundamento além daquele que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Então, não existe um outro fundamento pelo qual nós podemos crer e edificar a nossa fé, somente no Evangelho de Jesus. E as seitas, elas vão nascer dentro do Evangelho, a fé vai crescer no Evangelho, porém ela começa a se desviar dessa fé. Quando isso acontece, começa a se desviar ou começa a inventar algumas coisas que não existem ali na base do ensino dos apóstolos, nós consideramos como seitas, né? Então, aqueles que eles vão criar seus próprios ensinos, geralmente vai negar ali algumas verdades bíblicas, então são consideradas seitas. E o ensino, a heresia é um ensino que vai distorcer essa verdade. É um determinado ensino que vai distorcer essa verdade. A heresia até mesmo pode nascer dentro de uma organização que nós vamos denominar aí de cristã. Uma organização cristã, dentro de uma denominação cristã, ela pode até caminhar dentro do evangelho. Mas existem alguns conceitos, alguns ensinos ali que se desviam. Por si mesmo, ela é uma seita? Não, às vezes é uma igreja ou uma reunião em algum lugar onde os irmãos estão reunidos, que sim, eles estão até pregando a verdade, mas nem todo o ensino que está sendo pregado ali é verdadeiro. Um ou outro ensino ali, ele pode se desviar da verdade. Então nós chamamos esse ensino de heresia, né? Um ensino herético, porque vai distorcer a verdade do evangelho, seja dentro ou fora da igreja. E qual que é a orientação da Bíblia em relação a tudo isso? Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 7, lá em Mateus capítulo 24. Fora vários outros ensinos e orientações que a palavra traz sobre isso. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos, ou seja, tenha muito cuidado. Porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só, Jesus diz, tome muito cuidado com aqueles falsos profetas que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É uma metáfora aí do lobo em pele de cordeiro que Jesus vai usar. Depois, Mateus 24, versículo 11, e no versículo 24 ali, ele traz a citação, ó, cuidado, acautelai-vos, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. O engano, ele vem disfarçado. E aqui Jesus está dizendo assim que o disfarce ele é tão forte
que às vezes se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus, né? Por aqui você já percebe aí que há uma diferença muito grande daquilo que nós falamos nas aulas passadas. Lembra que nós falamos aí das religiões, das grandes religiões mundiais? Por quê? Porque ali, quando nós falamos das grandes religiões, nós estávamos falando de religiões que a sua base ela é independente da fé cristã. A base da sua fé, como o hinduísmo, o budismo, não tem nada a ver com o cristianismo. A sua base ela é própria, tem sua identidade própria. Já o cristianismo, as seitas é diferente. Por quê? Porque elas nascem no cristianismo e tem ali até algumas coisas que parecem com o cristianismo. É por isso que Jesus disse que, se possível for, até mesmo enganariam os escolhidos. Porque, às vezes, é uma mentira com a cobertura de verdade, né? Então, Jesus, ele disse, olha, vão surgir falsos cristos. Ou seja, qual que é o objetivo? Não é criar algo novo, não. É a partir daquilo que nós já temos como fé cristã, a partir dali vai surgir um falso ensino, né? E isso é que Jesus diz para tomar muito cuidado. É diferente quando você olha, por exemplo, para o Islã. O Islã ele vai pregar uma fé totalmente diferente da nossa, né? Então, ali Jesus não está dizendo que ali existe o perigo de haver falsos cristos. Por quê? Porque ali não se prega Cristo, né? Mas na fé cristã, sim. E o cuidado com as seitas e heresia é justamente por causa disso. Porque elas vão nascer em torno do cristianismo, né? Lembra Paulo, no seu discurso ali para os presbíteros em Éfeso, ele fala assim no versículo 29, capítulo 20, diz assim, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos a si mesmo. O que Paulo está dizendo assim? Olha, depois que eu for embora, vão levantar no meio de vocês quem? Vocês cristãos. Dentre os próprios cristãos se levantariam pessoas com interesses escusos que não irão poupar o rebanho. Lobos vorazes, ou seja, lobos famintos, que não pouparão o rebanho. E Paulo vai dizer assim, que dentre vocês mesmos, ou seja, dentro da própria igreja se levantariam. E é uma realidade, é o que nós vemos hoje. Por quê? Essas seitas, essas heresias vão nascer dentro do evangelho, né? E nascem no evangelho, mas eles vão se distanciando da verdadeira fé até se tornar uma seita. E algumas características deles, eles vão usar às vezes linguagem bíblica, vão falar de Jesus, mas vão distorcer a verdadeira essência do evangelho. Como? Vão negar às vezes a divindade de Cristo, vão negar a sua humanidade, né? Vão dizer que Cristo não veio em carne, né? Você lembra de João falando assim que aquele espírito que nega que Cristo vem em carne, esse espírito não é de Deus. E isso é claro que João estava falando de uma seita que nasceu, que estava se misturando ali com o próprio cristianismo em alguns momentos, que era o gnosticismo, que negava a suficiência de Cristo, negava ali que Cristo veio em carne, porque eles acreditavam que existiam dois deuses, o gnosticismo, né, que era uma religião que se misturava às vezes com o cristianismo, mas que tinha base na filosofia grega. Eles acreditavam que existiam dois deuses, um deus menor e um deus maior. O deus menor, esse demiurgo, e depois esse deus maior. Por quê? Porque o deus menor é aquele que vai criar a matéria. Existiam dois deuses, um que cria a matéria, que cria o mundo e esse cosmos, e o outro deus que cria os espíritos, era esse deus maior. E acreditavam que Jesus não era Deus, por quê? Porque Jesus não poderia ser considerado Deus porque ele estava habitando no corpo humano e para eles a matéria era má. Ou existia também aquela linha que dizia assim que não, que Jesus ele era apenas um espírito evoluído. Ou seja, está falando de Jesus, está inserindo Cristo na sua fé, mas está falando muita coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Por exemplo, dizendo que Jesus ele era um espírito evoluído, que não existia, que ele não morreu na cruz. Logo está negando a humanidade de Jesus, né? E está dizendo que ele era um Deus diferente. Então não tem nada a ver com aquilo que realmente a fé cristã vai pregar, né? E por causa disso vão surgindo aí alguns ensinos, né? A história mostra que por causa desse tipo de heresia, esse tipo de seita,
algumas outras vão surgindo, se espelhando nesse tipo de ensino na história. Você vai perceber que vão negar. E a Bíblia vai falar que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tudo aquilo que nasce no cristianismo, mas começa a fugir de Cristo, tem que ser considerado como seitas. E uma das características é porque eles vão surgir no cristianismo, vão se distanciar do cristianismo, mas depois começam a colocar seus próprios escritos, suas próprias ideias, começa a se diferenciar da verdadeira fé, porque eles acreditam que os seus escritos ou os seus próprios líderes, eles são maiores do que os líderes cristãos ou do que até mesmo a própria Bíblia. E começa a surgir algumas coisas, né, como os escritos, começam a considerar os seus próprios escritos ou iguais ou até mesmo maiores do que a Bíblia, né? Como no Adventismo mesmo, os escritos de Ellen White, tem o livro dos Mormons, né? Que é na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas, na realidade, até parece mesmo o cristianismo verdadeiro, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas se você for olhar na base da fé deles, um homem chamado Joseph Smith, que teve uma revelação de um anjo chamado Moroni, e ele debaixo de uma árvore, ele tem essa revelação Mormon, e ele escreve essa revelação. E esse livro Mormon, ele vai ser agora difundido, vai ser ensinado. Então, essa revelação Mormon, às vezes é colocada até mesmo acima da Bíblia, né? Ou em paralelo, ou até mesmo acima da Bíblia. Então, são seitas, são heresias. Assim como os escritos de Allan Kardec, como o Evangelho segundo Allan Kardec, ou seja, está falando do Evangelho, mas qual que é a base? A base é justamente o Espiritismo. E eles vão fazer o quê? Eles vão elevar os nomes, às vezes, dos seus fundadores, ou a nível, ou até mesmo acima de Cristo, né? Então, não dá para você crer em algo que apenas prega o Evangelho de forma parcial, ou está fazendo uma releitura ou uma reinterpretação das Escrituras, né? Negando princípios que nós nunca poderíamos negar, como a Trindade, né? Como os testemunhos de Jeová que negam a Trindade, negam o poder do Espírito Santo. Às vezes vão elevar ali as obras, vão colocar as obras a nível de ser considerado que as obras é que trazem ali um patamar até mesmo de salvação para algumas pessoas, né? Negam a realidade do juízo final, negam a realidade do inferno. Então, tudo isso, seitas e heresias. Heresia, ensino fora dos ensinos de Cristo. Ensinos heréticos que não, de forma alguma, podemos deixar entrar na base da nossa fé. Não dá para crer, irmãos, em um evangelho que vai negar a ressurreição corporal de Cristo. Olha só o que Pedro fala, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente, ou seja, no secreto, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. Porque eles vão tentar acrescentar novas revelações, vão se colocar contra os livros, dizendo que os livros que nós temos hoje como sagrados não são considerados como inspirados, e aí começam a inventar novas revelações, né? Como essas seitas que nós falamos, né? E como essa seita, por exemplo, os Mormons. Eles acreditam que é uma revelação diferente. Esse anjo Moroni que trouxe novas revelações para Joseph Smith, e ele agora é considerado como o pai da revelação. Não, irmãos, não existe isso. A palavra de Deus, ela é clara. Alguém que, como os mormons, que vão ensinar que... o que eles ensinam? Eles ensinam que o que Deus é hoje, nós seremos um dia. Basta apenas nós passarmos por constantes reencarnações. E nessa vida, o que nós não conseguimos resolver nessa vida, nós vamos resolver na outra vida. Então, irmãos, ensinos como esse, de reencarnação, que reinterpretam a palavra de Deus, dizendo que o novo nascimento é reencarnação, sendo que a Bíblia está falando ali de isso é uma interpretação totalmente errada da palavra de Deus, dizendo que
O novo nascimento é uma reencarnação? Não. O novo nascimento, Jesus disse, aquilo que nasce da água, da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Eles fazem uma separação total. E você pega um ensino como esse, dos Mormons, por exemplo, que vai dizer que o que Deus é hoje, nós vamos alcançar. Esse estado tão iluminado de Deus, cada um de nós, um dia seremos deuses em outros planetas. Então, ensinos que fogem totalmente do ensino da palavra. Vão dizer que Jesus e Satanás eram irmãos. Olha para onde vai esse ensino. Que Jesus e Satanás eram irmãos. E que hoje o que Jesus é hoje, nós também somos. Então, assim, não dá para, primeiro, entender de onde vem a base de tudo isso, porque são ensinos totalmente malignos, que vêm às vezes disfarçados, tá? Porque nenhum falso mestre, nenhum falso profeta vai chegar dizendo para você assim, eu vim para enganar você. Como Jesus diz, cuidado, porque eles vêm com pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes, né? Porque tentam controlar as pessoas, isso é uma característica das seitas e de heresias, porque os seus ensinos ou os seus mestres manipulam e tentam controlar as pessoas, né? Porque é um falso ensino que nunca liberta, mas sempre vai aprisionar as pessoas. E Jesus fala diferente, Jesus fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as seitas, o que elas fazem? Elas às vezes vão prometer benefícios terrenos, né? Como comprar propriedade em determinado lugar. Então, ao comprar aqui ou entregar determinada quantia de valores aqui para determinada denominação ou para determinada seita, você vai ter um lugar no céu. Não existe isso. O sucesso do ser humano, ele não pode ser, o sucesso do ser humano diante de Deus não pode ser desassociado do arrependimento e da santidade. Nada que nós fizermos aqui vai nos dar qualquer tipo de exclusividade diante de Deus. Nada. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça e nada mais. Outros ensinos, né, como aqueles que às vezes batem na porta, quem sabe você já recebeu alguém batendo na sua porta aí no domingo de manhã, ensinando algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra, afirmando que só existe Deus Pai, que não existe o Espírito Santo, vai negar aí a realidade do inferno. Em alguns momentos disseram que somente 144 mil que seriam salvos, né? Que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, negam a divindade de Cristo. Isso, eu estou falando deles, das Testemunhas de Jeová, que foi fundada aí por Charles Taze Russell, que passou por muitos processos, foi denunciado por várias vezes, enfrentou vários tribunais justamente por causa dos seus ensinos maléficos. Dizem que a salvação é condicionada pelas obras, por quê? Porque eles ensinam que vai depender, a sua salvação vai depender da sua evangelização e das suas boas obras. Que boas obras são essas? Aqueles que obedecem os ensinos da Torre de Vigia, né, que é essa organização, a Torre de Vigia. Então, assim, não dá para você acreditar nesse tipo de coisa. Por quê? Porque vai rejeitar a realidade do inferno que Jesus falou tantas e tantas vezes, criticando ali os fariseus, raça de víboras. Quem vos livrará da condenação do inferno? Jesus falou sim sobre eles, chamou eles de hipócritas, e hoje não é diferente. Tem muitas seitas, muitos falsos ensinos que têm levado muitas pessoas à perdição. Porque algo que não tem como objetivo levar alguém ao conhecimento de Cristo e ao conhecimento da palavra de Deus, e somente Cristo, com certeza tem que ser considerado como seita. Os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão rejeitar a transfusão de sangue, vão proibir a participação das pessoas em participação social das pessoas, né? Como o exército, ou então como festas de Natal, festas de aniversário. Então, assim, coisas que não tem nada a ver com a fé cristã. E tudo aquilo que vai levar você para aprisionar você e associar você apenas debaixo de uma organização,
mesmo ao preço de rejeitar sua própria família, porque aquele que se desassocia da organização, por exemplo, ele é desassociado da própria família, tem muitos que passam por esse tipo de situação, a própria família rejeita a pessoa. Se ele é desassociado da organização, a própria família é ensinada a rejeitar aquela pessoa a preço de sofrer exclusão também. Então, assim, o Evangelho, ele é libertador. E tudo aquilo que leva alguém a se aprisionar debaixo de uma seita e heresia, jamais, jamais pode ser considerado como ensino que veio como base cristã. Amém? A Bíblia fala assim, 1 Tessalonicenses 5:21, desculpe. Examinai tudo e retei o bem. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Lembra dos bereanos lá em Atos capítulo 17? A Bíblia fala assim que os apóstolos pregavam o evangelho e havia manifestação de milagres e de prodígios pelas mãos dos apóstolos. Mas quando eles chegaram na cidade de Bereia, os bereanos, a Bíblia fala assim que eles provavam se tudo aquilo que os apóstolos falavam, se realmente se conferia com as Escrituras. Ou seja, eles abriam as Escrituras e conferiam se todos os ensinos dos apóstolos conferiam com as Escrituras. Ou seja, eles não se deixavam levar apenas pelos milagres e prodígios que aconteciam pelas mãos dos apóstolos, mas eles conferiam. E é isso que nós devemos fazer, para que nunca devamos cair aí nos laços de uma seita e dessas heresias. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Que você possa ter discernimento espiritual, você possa estar enraizado na palavra de Deus e também ter comunhão com a igreja, porque na comunhão, com certeza, nos ensina, não com ensinos isolados, mas ensinos aqui na palavra de Deus e bem fundamentado nessa palavra, você vai ter discernimento espiritual e estará enraizado e fundamentado na palavra de Deus contra qualquer tipo de seita e de heresia. Amém? E amanhã estaremos aqui com mais uma aula aqui do modo de apologética.